Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Serve-nos de base para este nosso diálogo com Jesus, nestes 10 minutos, o Evangelho que se lê na missa de hoje e que nos fala do martírio de São João Batista. É um episódio bastante triste que põe em contraste uma pessoa muito santa, João Batista, e outras personagens que vão aparecendo e que nos mostram o que é que provoca o pecado, aquela bola de neve que vai complicando as situações até se levar a fazer coisas que nós não estávamos a pensar fazer. Imagino que conhecerás relativamente bem esta história. João tinha sido preso por Herodes, o Herodes chamado Antipas, que é aquele mesmo Herodes que depois encontrará Jesus na sua paixão, quando ele é levado diante de Herodes, e era filho de outro homem chamado Herodes, também rei, também famoso, e que na altura do nascimento de Jesus mandou matar aquelas crianças inocentes. Já se vê que esta família era uma família complicada, mas este Herodes ficou aborrecido com João, porque João dizia-lhe uma verdade: não te é permitido ter a mulher que tens por mulher. De facto, o Herodes era casado legalmente com uma filha de um rei da Arábia e, no entanto, vivia com a mulher do seu irmão. E João Batista dizia-lhe esta verdade com todas as letras: não te é permitido tê-la por mulher. E o Herodes, diz-nos São Mateus, embora quisesse dar-lhe a morte, pois por um lado tinha receio da multidão, porque pensava que João era um profeta, e assim era, e por outro, apesar de João dizer verdades duras de ouvir, dizia verdades. E o Herodes gostava de o ouvir falar. Mas aconteceu que num banquete, a mulher com quem Herodes vivia, que não achava graça nenhuma a João Batista, através de uma dança feita pela sua filha diante de Herodes e dos seus convidados, conseguiu uma promessa bastante absurda, em que o rei diz que lhe daria tudo o que quisesse, até metade do seu reino. Então ela pediu a cabeça de João Batista. Desta história, que eu acabei de resumir muito brevemente, talvez possamos tirar 3 ideias, 3 coisas para pedir a Nosso Senhor. Em primeiro lugar, entristece que aquele que era um rei que estava constituído em autoridade tenha tido uma atitude destas. Entristece que a sua vida moral fosse como era, entristece que fosse capaz de condenar um inocente à morte. E, infelizmente, no mundo em que vivemos, há muitos líderes políticos que, de facto, se esquecem de qual é a sua verdadeira missão. Pessoas que pensam muitas vezes no seu proveito pessoal e não no bem comum. E temos de rezar por isso, por aqueles que têm esta função na sociedade de liderar. É precisamente a intenção do Papa Francisco, a intenção de oração do Papa para este mês de agosto. Eu até vou ler estas 2 linhas. Rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. Pois este é um pedido que te fazemos agora, Senhor, na nossa oração. Pedimos por todos aqueles que têm esta missão que lhes foi confiada de liderar um país, de liderar uma região, com essa consciência de que a política não é um poder, mas é um serviço, mas deveria ser um serviço. Às vezes lamentamos-nos, queixamos-nos ao ver tantos exemplos maus, como Herodes. E isto um pouco por todo o mundo.
Há países que estão em guerra, há países onde não há paz, onde há agitação social, e grande parte da culpa é precisamente das pessoas que estão à frente desse país. Por isso devemos rezar. Como o Papa Francisco nos dizia na encíclica Fratelli Tutti, explicava que, embora muitas vezes na política se encontrem pessoas que abusam do seu poder, dizia o Papa, continua a ser uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Pois aqui está uma primeira ideia que podemos tirar olhando para esta história do martírio de João Batista e para o papel de Herodes. Temos de rezar mais pelos políticos para que saibam servir, para que saibam realmente promover o bem comum e estar abertos à verdade. Depois, outra coisa que podemos aprender deste exemplo negativo, digamos assim, do Herodes, é algo que nos afeta, eu penso que nos afeta, que às vezes esta necessidade que podemos ter de dizer coisas, de jurar. Eu juro por isto, juro por aquilo, juro por Deus que fazer promessas, quando o normal seria que nós dessemos a nossa palavra, que as pessoas nos conhecessem porque dizemos sempre a verdade. E às vezes fazemos promessas que são um pouco ridículas. Esta promessa de Herodes foi ridícula e mais do que ridícula. Como é que é possível alguém ceder até metade do seu reino porque gostou de ver dançar uma bailarina? Isto até teria graça se não fosse o final da história. Nós, pensando em nós, podemos pedir ao Senhor, ajuda-nos a não fazer estes juramentos com ligeireza, com demasiada facilidade, a não nos lembrarmos do Teu nome por coisas que não têm importância nenhuma. E se alguma vez nos acontecesse fazer promessas que são imorais, então, nesse momento, temos que pedir coragem a Nosso Senhor que nos ajude a não cumpri-las, mas a reconhecer o nosso erro, a dizer que atuamos mal, mas que não podemos cumprir aquilo que dissemos e que é um mal certo. Herodes, nesta história do martírio de João Batista, deveria ter dito, olha, exagerei, fui tonto, não posso cumprir esta promessa. Mas não o fez. Estava mais interessado em ficar bem diante das outras pessoas. E daqui podemos tirar uma terceira ideia, talvez a mais importante de todas deste episódio do martírio de São João Batista, que é o testemunho da verdade. João Batista disse sempre a verdade àquele homem, um homem com poder que tinha diante de si e sabia que essa verdade incomodava e sabia que poderia pagar um grande preço por isso. Mas também sabia que se não dissesse nada, não estava a dar nenhuma possibilidade a Herodes de se corrigir. No fundo, há sempre uma relação entre a verdade e a caridade. Dizemos a verdade não por pensarmos que nós temos uma verdade, só somos nós os donos da verdade, mas porque nos preocupamos com os outros. E, portanto, quando essa verdade é incómoda e nos atacam por causa disso, também sabemos perdoar. Lembro-me agora de um testemunho que tive a ocasião de ouvir durante a Jornada Mundial da Juventude, de um homem que se converteu ao cristianismo, era muçulmano, e contava o seu testemunho. Escreveu um livro com a história da sua vida, um livro bastante impressionante, que eu recomendo vivamente. O livro chama-se precisamente assim, O Preço a Pagar. Vai contando a história da sua conversão e vai contando que preço teve de pagar por isso. O exílio, tentativas de assassinato por parte dos seus irmãos, que dispararam sobre ele e pensaram que o tinham conseguido matar, enfim, tantas coisas. Deixo para a leitura do livro. Mas agora interessa-nos pensar nisto. Mesmo que haja um preço a pagar, e temos de amar sempre a verdade como João Batista e ser capaz de a dizer com caridade àqueles que temos à nossa volta. Nossa Senhora, Nossa Mãe, pedimos-te por estas 3 coisas, que saibamos rezar mais,
pelos políticos, pelas pessoas que estão à frente, que têm cargos de responsabilidade, que evitemos fazer promessas vãs e que saibamos amar e defender a verdade com caridade, custe o que custar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.